Pessoal, bom dia. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos aí a para-aculturação, que é, dentro da parasociologia, a mudança de cultura emergente por meio da interação, a vivência, a assimilação e a apreensão de conhecimentos por parte da consciência. Por exemplo, uma projetora veterana, um projetor veterano, projetado com lucidez nas dimensões e comunidades extrafísicas, que são as Comunex, ou seja, junto às SOCIEX, sociedades extrafísicas, ou grupos de consciência de diferentes tradições ou paraculturas. São as tradições extrafísicas e paracultura também, que são extrafísicas. Agora nós falamos sobre as ideias inatas sadias, o atacadismo consciencial, a polivalência mental somática, a pesquisa polivalente universalista, as vertons mais de ponta, a inteligência evolutiva. Então a paraculturação mostra as autoparapercepções homeostáticas, as paraperquirições, a alfabetização paracientífica, a autovivência do estado vibracional profilático. Agora, a síntese polimática de contextos extrafísicos, a TARES paracientífica, o ofiexograma, o atilamento parapsíquico, e por aí vai. Nós falamos aí toda uma série de considerações, inclusive na argumentologia, e depois concluímos que a paraculturação cosmoética é conquista inavaliável se for considerada a condição da atual existência intrafísica corresponder evolutivamente, por exemplo, a 10 retrovidas humanas. Como está classificado você quanto à paraculturação? Você já é aculturado multidimensionalmente? Quer dizer, você já assimilou o processo da cultura extrafísica enquanto pessoa aqui, ser humano? Eu quero dizer que esse verbete tem lá na parte da cognatologia, está vocábulo 2 pontos, não tem 2 pontos não. E também na cultura, aculturada está fora da ordem, nós já vamos acertar. E falta também o if na visão global dentro da interastiologia. Agora, esse é o verbete 1018, tem 4 páginas, 44 logias e tem 6 máximos. Está certo aí com os seus níveis? Agora, eu tenho aqui umas questões, eu já vou começar a falar. Poderia falar da atração sexual e suas causas? A atração sexual, ela existe devido ao instinto sexual. E isso aí mexe com o sexo chakra das pessoas. Então o problema todo é de energia, de manutenção, de instinto, da parte vegetativa da pessoa. Por isso que existe a atração sexual, que a gente está acostumado com isso desde que a gente era subhumano, de tudo quanto é tipo, durante milênios e milênios. Outra pergunta. Na sua opinião, todos os fatos ocorridos em vidas anteriores podem gerar atração na vida atual? Por exemplo, se eu não obtive êxito em vidas anteriores no lado empresarial, é natural eu ter mais dificuldade nessa vida? Não, o problema aí que nós temos que pensar é outro ângulo. Os fatos ocorridos realmente no passado, todos se refletem nessa vida, de algum modo. Porque essa vida, ela existe assentada sobre o passado da gente. O presente está assentado no passado. Tudo que nós sabemos, tudo que nós mexemos, que nós temos atração, tem uma base que é a raiz que nós já vivemos. Então isso é o passado. Agora, isso de você não ter tido êxito na outra vida como empresário e repetir agora, não. Aí depende de você. Você tem que lembrar que não é só a pessoa, mas o processo do ambiente, a mesologia, as companhias,
o nível de lucidez da pessoa, tem uma série de condições que mudam de uma vida para outra. As vidas, uma coisa muito importante da gente assinalar e enfatizar, as vidas humanas não são iguais, jamais. Sempre elas têm conotações de diversificação. Sempre elas são diferentes em alguns pontos das vidas anteriores. Então vamos entender isso. E outra coisa muito importante é aquilo que eu estou falando. Suponha que essa vida vale por 10 vidas que você teve antes. Eu às vezes gosto de falar 15. Para mim até é mais conforme a pessoa. Por quê? Aquela pessoa que teve um curso intermissível, ela tem uma vida totalmente diferente. Hoje ela dá muito mais valor para esse estágio que ela passa aqui, nesse corpo fole que é o corpo humano. Outra, numa tertúlia o professor Valdo usava luvas com recorte do tecido. Qual a finalidade? Olha, aquelas luvas, eu não tenho as luvas aqui, senão eu ia mostrar. Elas têm um buraco redondo aqui, ó, que é o processo que parece, né, que a pessoa fez devido ao problema do chakra palmar. Mas não é nada disso. Aquelas luvas são contra o processo do sol com o UV, o ultravioleta, e também aquelas lâmpadas que têm UV. Então aquilo bate em cima de você e não acumula UV, não dá câncer. Agora, ela é feita do material dessa minha camisa, que eu já mostrei isso em tertúlias anteriores. Isso aqui é um produto daqueles tipos de astronauta e veda. Agora, é um pouco quente. Esse é o motivo que a luva tem aquele buraco, que ela esquenta. Então, ela tem o buraco aqui para refrescar. Igual, por exemplo, ó, olha essa minha camisa, ela também tem buraco aqui, ó, para refrescar. É a mesma coisa. E outra coisa, eu tenho aqui, ó, uma espécie de juba, de cabelo, de rabo aqui especial na camisa, que é também para fazer ventilação. Por quê? Esse tecido ele é quase metálico, ele é muito quente. Então, isso aqui não permite a passagem dos raios UVs. E aquela é a luva. Eu uso aquela luva toda vez que eu tenho que sair ao sol com coisa, mesmo que não esteja fazendo frio nem nada. Agora, ela não esquenta tanto porque tem aquele redondo. E ela fica debaixo, porque você fica geralmente com a sua mão, o que aparece mais são as costas. Esse é o motivo que as mulheres aparecem mais a idade. No colo, no pescoço e nas costas da mão. Entende? Com aquela luva, a pessoa não vai aparecer com tanto envelhecimento, porque as sardas, sardinhas, etc., não aparecem. E o câncer também não vai dar. Vocês sabem que isso é perigoso. Eu já tive um na cabeça. Esse é o motivo que eu uso. Então está explicado. O recorte no tecido, na palma da mão, vale para o processo de fazer o arco voltaico. Mas não foi feito por isso. Quero falar que essas roupas são chinesas. A marca é séria e essa roupa é cara. Ela não é baratinha, não. Aqui, ó, por incrível que pareça, isso não tem em Cidade Leste, não. Pelo menos, até quando a gente procurou, não tinha. Eu comprei uma série de camisas, de luvas e etc. E outra coisa, o meu chapéu também tem uma proteção contra o processo do UV por dentro. Também é o mesmo tecido. Acho que aí está bem claro, né? Outra coisa, o professor já fez alguma estatística sobre a aquisição de bagagem intelectual e quantos anos poderiam ganhar em termos intelectivos na próxima existência, dependendo do que for feito nessa atual existência. Olha, por incrível que pareça, você está entrando na minha onda hoje. Eu estou começando a redigir o verbete sobre o processo da autolucidez precoce, antecipada. E é justamente isso aqui. Essa autolucidez antecipada é a base do processo da bagagem intelectual. Agora, se uma pessoa não tem a lucidez antecipada, se você só começou a ficar maduro mesmo, lá depois dos 30, 28, por aí, 28 anos de idade, então o problema todo é fazer a acumulação de dados, melhorando a sua inventariologia, ou seja, a sua arquivologia.
Hoje isso se torna mais fácil através dos computadores, do laptop, que é a extensão da memória do homem. De modo que nós não podemos desprezar o laptop, ou seja, o notebook, esse portátil que a gente vai para todo lado. Não é só o desktop, não. É o laptop. Então, isso aí é que é a melhor coisa que a pessoa pode fazer. Agora, ela deve ler, anotar, registrar, constituir a sua biblioteca particular e a sua arquivologia arquivística ou a inventariologia intelectual da sua vida. Isso é que é o ideal. Por exemplo, nós vamos fazer agora um mega centro cultural da holoteca, que a base do material todo são os meus livros e os artefatos de saber que eu guardei durante 60 anos comigo. Ou seja, eu comecei a fazer oficialmente, institucionalizada a minha biblioteca, com todo o material dos artefatos, em 1941. Por aí vocês vão ver que tem 67 anos. E é isso aí que é a base, vamos dizer, o megafoco, a parte principal da holoteca que nós vamos fazer do Holocentro Cultural ou Mega Centro Cultural Holoteca. Outra pergunta. Na definologia da paraculturação, primeira linha, qual o significado da palavra emergente no contexto do verbete? A paraculturação é a mudança de cultura emergente. Emergente quer dizer que ela está chegando para a pessoa, que ela não tem ainda. Às vezes está até fora da realidade. Por exemplo, a maioria das pessoas não pensam na paraprocedência. Elas não sabem nem de onde ela veio do ponto de vista extrafísico. Então, é emergente. A coisa está começando a brotar dentro das lembranças, das evocações, das recordações, rememorações da pessoa. Agora, outra pergunta. Servi ao Exército Brasileiro durante 30 anos. Completei meu limite ativo, chegando ao final da carreira, no comportamento excepcional. Ele não está falando qual foi o nível. Será que ele chegou a general? Desde 1990, quando passei para a inatividade, não consigo passar uma semana sem uma noite pesadelar. Em todos os pesadelos, passo apuros, chegando a vivenciar a situação obstaculares intransponíveis. O professor poderia explicar o porquê disso? Há algo relacionado a seriex anteriores? Sim, mas também deve estar relacionado aos fatos da sua vida de 30 anos no Exército Brasileiro. Uma outra coisa séria. Isso aí não quer dizer que seja só patologia, não. Pode ser um processo de assistência. Pense nisso. Eu, por exemplo, eu tenho muitos processos de projeção, até hoje, de vez em quando. Não tenho assim, diariamente, regularmente, de uma maneira rotineira, porque eu não posso atualmente. Mas eu já tive assim durante anos. Agora, o que se passa? Nesses períodos, às vezes, tem esses processos de situações, de obstáculos intransponíveis. Isso faz parte do processo extrafísico de assistência. É o problema do acolhimento, para a gente dar orientação e depois fazer o encaminhamento. De modo que você pode estar, o seu processo relacionado com assistência. Precisa de saber o que é que você teve, qual a sua vida, quais são os episódios da sua vida, qual a sua biografia. E outra coisa, você terminou em que nível? Você foi oficial de quê? Cabo, sargento, hein? Acima de capitão. Acima de capitão é major. Ele foi major? Capitão. Porque tem coronel também. Então tá. Pois é, como capitão, você era o homem da linha que dirigia todo mundo. O capitão é o super sargento. É aquele que orienta tudo, que é o mais prático, objetivo. Então isso que está acontecendo com você é mais do que natural. Agora, ó, eu desejaria que você desse uma repassada em 2 livros meus. Se você não tiver, você vem aqui que eu arranjo para você. Um deles chama-se Nossa Evolução. Se você não leu, vale a pena. É um livrinho, uma coisinha à toa, todo mundo entende. Agora, o outro já é mais complexo, é um livrão, é um calhamaço. Chama Homo Sapiens Pacíficos. Se eu der para ele, eu acho que vai ser melhor a resposta do que tudo. Agora aqui, na tertúlia de terça-feira,
quer dizer, anteontem, o professor citou o Cérbero como uma personalidade que conduz as pessoas, principalmente crianças, ao estado da auto-vitimização e vontade débil. Como lidar com pessoas assim? O que fazer e o que não fazer? O que uma criança mais lúcida ou consciente da situação poderia fazer? Olha, o Cérbero aí geralmente é aquele ditador doméstico, aquele que é um carrasco dentro de casa, aqueles que traz as crianças, como eles dizem, num cortado. Então, o que a pessoa deve fazer, a criança, é dar um exemplo de pacificação, de tranquilidade construtiva para o pai ou responsável, o padrasto, ou seja, quem for, aquele que está bancando o algoz dentro do lar. Não tem outra saída para isso, não. Agora, o problema todo é não provocar a pessoa para esse algoz não estar dando coque ou algum tapa ou choque na cabeça da criança. Porque se faz isso, piora o crescimento da pessoa, mais tarde ela vai ter dislexia, ela vai ter hiperatividade, ela vai entrar na labilidade do processo de depressão e excitabilidade, que vocês sabem o nome disso, como é que é o nome dessa condição? A bipolaridade, vamos entender bem isso. E isso aí, às vezes, é porque a pessoa apanhou muito quando era criança. De modo que evite apanhar dessa pessoa, é a melhor coisa que pode. Fala isso com as crianças. Isso é que é o ideal. Evitar o confronto, para que não haja traumas, principalmente encefálicos, na criança, que mais tarde prejudicam o adulto. Outra coisa, eu quero falar aqui para vocês, já que eu falei no Mega Centro, está aqui no jornal de hoje, que é a Gazeta nossa aí, a Gazetinha, Foz ganhará a Mega Centro Cultural Holoteca. Tem uma chamada na primeira página e a página A7 está ocupada aqui pelos dados. Tem a foto aqui da turma que representa, junto com o nosso prefeito, e tem também a planta feita pelo Oscar Niemeyer sobre o Mega Centro Cultural Holoteca. Agora, nós estamos decidindo as coisas porque o Paulo, o nosso prefeito, ficou muito satisfeito com essa, e fez até uma proposta que nós estamos estudando aí, para ver o que nós vamos fazer com isso. Inclusive, eu estou esperando aparecer, ver se o César vai aparecer aqui hoje, porque ele ficou de ver aí umas coisas no centro, para nós termos uma ideia a respeito do que nós vamos fazer mais diretamente com a construção. Outra coisa, eu vim falando aqui para vocês sobre tradução de cinema, dos processos que aparecem na televisão, cinema, etc. tal. Por incrível que pareça, apareceu aqui. Não foi isso que eu disse. Tá, ó, TV e lazer. Então, é tudo que eu estou falando e mais alguma coisa. Danem-se bastardos. Em Lost Hatch era portinhola, depois tampa. E finalmente a correta escotilha. If I were in your shoes, se eu estivesse no seu lugar, virou, se eu estivesse no seu sapato. Isso é no Sex e the City. Agora aqui, in the shield, slinger, que é a bandoleira, virou cordão. Como é que é possível bandoleira virar cordão? Mas, em DVD, ou DVD do Dexter, a fala, where did you hide your gun? Quer dizer, onde é que você esconde o seu revólver? Onde você esconde o seu chiclete? Agora, você sabe que gun, G-U-N, é revólver. G-U-M é chiclete. Gum, mascar. Gama de mascar, goma de mascar. Goma e gum. Entende? Vocês estão entendendo? Então, aqui é o máximo. Aqui escreveram a reportagem para mim. Versão da web é mais fiel porque os tradutores veem os seriados. Na web é melhor. Agora aqui, a estreia do The Sopranos teve todas as falhas do mundo. Não, isso aí é mais do que dislexia, né?
Dislexia é bonzinho. Não, não é assim não. Anarfa. O meu nome que eu uso, que eu gosto há muitos anos, meio século, é anarfa. Anarfa. Não é analfa, não. Anarfa. Vamos entender que ele, além de ser ignorante, é da gíria. A gente tem que entender bem. E não é palavrão. Anarfa. Já tem gente que já registrou isso, já foi escrito. Anarfa. Agora, eu vim falando isso faz 50 anos. Gente, já que ninguém está aqui, eu vou fazer uma pequena performance, uma performática hoje, para vocês, de vez em quando. Eu vou fazer isso muito lá no tertuliário, então, de modo que vocês já acostumam. Olha só. Eu peguei 8 livros lá da Flávia. Vou segurar o microfone. Tem uns que não vão aguentar ficar em pé. Eles estão abre. Escuta, eu pensei 8 obras ali emprestadas, peguei lá, naqueles pequenos, olha lá, um pequeno volume, pequeno lote de livro que a Flávia deixou lá para vender. Eu fui lá e peguei 8 livros e trouxe. E eu quero agora que vocês examinem qual é o denominador comum desses livros. O que eles têm em comum? Lê você. Abre esse aqui. Bom, são 8 obras. Estamos fazendo aqui primeiro daqui, tá? Dicionário de sentenças latinas e gregas. A outra, A Memória e o Tempo. A Tradução e a Letra, ou o Albergue do Longínquo. A Bolsa e a Vida. A Bolsa e a Vida. Oficiais e Gentlemen. Amantes e Rainhas. Camus e Sartre. Moral e Ética. Dimensões intelectuais e afetivas. É tudo isso que vocês estão falando, mais alguma coisa. Existe aí, na verdade, uma relação básica que ela se manifesta diferente. Por exemplo, pessoais, é o Camus, ou Camus, como eles falam aí, Camus, e o Sartre. É a sutileza, a moral e a ética que se parecem. As personalidades, por exemplo, amantes e rainhas. E por aí vai. Tem uma série de condições nesse sentido. Agora veja. Eu pensei esses livros dentro de alguns bem comuns e trouxe para ver. Todos eles têm essa relação. Então, veja, aquilo que eu falo, que eu escrevi lá no Homo Sapiens Reurbanizados, sobre os problemas dos conceitos conjugados e as inter-relações, olha aí. Agora, veja, eu já mostrei isso na imprensa, através da mídia, agora estou mostrando através de livro direto. Agora, então, veja, vocês que estão fazendo livros, você já estudou nas relações, inter-relações, contrapontos, os binômios que tem aí? Eu chamo isso de relação básica. Essa relação básica eu vou trazer um verbete com mais detalhes para mostrar para vocês, para dar uma geral sobre o assunto. Se a pessoa quer aumentar a intelectualidade dela, ela não pode esquecer isso. Senão ela não fixa nada. Agora, ó, quantos de vocês já não leram isso tudo, até que já leram algum desses livros mesmo, e vocês não perceberam a inter-relação? Tem alguém aí que deixou de perceber essa relação? Sempre vai ter.
Está entendendo? Então, agora, é muito importante aquilo que você está escrevendo, se tem inter-relação. Qual é? Conceito conjugado, que isso até é uma expressão que eu criei. Conceito conjugado. Estuda aí conceito conjugado de algum modo. São ideias que se conjugam para enriquecer a abordagem e a investigação. A gente tem que pensar nisso. Agora, eu tenho que falar muito nisso, porque quando eu comecei a falar, me deram um contra violento. Inclusive, perguntaram por que eu ia deixar 2 sessões dos livros com esse negócio de inter-relações. Que lá tem inter-relações ambíguas e inter-relações opositivas, que é de propósito, para mostrar a relação. Veja bem, ambíguas e opositivas, olha só isso aí já é. E outra coisa, eu dou listagens de 100 itens, que aquilo é difícil de arranjar, me deu trabalho danado para fazer, para ficar tudo certinho. É fácil você achar, mas é difícil depois de você fazer a triagem, fiscalizar aquilo que seja essencial, o ideal, o prioritário dentro da situação. De modo que isso aí é para mostrar para vocês o processo intelectual. Eu acho que de vez em quando seria bom fazer isso. Vale a pena porque é prático, objetivo, vocês vão entender. Agora, títulos é uma coisa que oportunamente eu vou trazer verbetes falando de títulos. Títulos de livro, tudo isso, porque a maioria aí está escrevendo livro, então é bom vocês saberem o que é o título. Existe também muitas nuances em matéria de título. Esse aí também, dá para estudar o processo de nuance. Veja quantos contrapontos as pessoas usam para fazer título. Gente, ali deve ter no máximo 100 livros, não tem nem isso. Olha lá. Eu peguei 8. Assim, pensei na hora. Vocês viram a hora que eu levantei, fui lá e peguei? Em 5 minutos eu fiz isso. Agora veja, a maioria das bibliotecas tem isso, das bibliografias são assim. Isso tem todas. E a gente não vê muita relação do povo fazendo investigação ou pesquisa sobre isso. No entanto, como é que você amplia as suas abordagens? Como é que você amplia o seu entendimento? Você tem que fazer associação de ideias, você não tem por onde escapar. Isso faz parte do juízo autocrítico da pessoa. Não tem jeito. Então isso aí é muito sério, muito importante. Agora eu vou ver se eu caracterizo dentro de um verbete só a, vamos dizer, relação básica. E vou dar quais são as relações básicas. Por exemplo, eu vou ver se eu arranjo pelo menos 20 para dar uma ideia para o povo de modo geral do que é que a pessoa tem que procurar como relação básica. Então, por exemplo, a hora que eu trouxer esse verbete, você vai ler o verbete e ver se interessa, através do verbete, orientar ou dar uma análise do seu contexto, daquilo que você já redigiu para o seu livro. Que às vezes aquilo vai dar uma ideia para ampliação de um capítulo, de uma seção, ou mudança de um título. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Não? Está claro? Está tudo certo? Então vamos em frente, chefe. Professor Valdo, primeiro aqui na definologia, o senhor coloca aqui na assimilação e apreensão de conhecimentos por parte da Consim, aí passa, por exemplo, a Babai tem projetado. Não seria projetada, não? Pode ser. Agora o caso todo assim, sim, isso aí talvez. Porque eu estou falando projetora veterana e projetor veterano. Entendeu? Então, por isso que eu tinha posto o projetado para seguir. Mas agora, sob certo aspecto, pode ser. Aí tem os hífens aí, que são os travessões. E eu então pergunto, o que é melhor, Rosa? Você decide. Hein? Então você muda aí para nós. O que mais? Professor, na página 28 aí tem ciclologia. O senhor coloca aí o ciclo educação doméstica, educação formal e educação parapsíquica. Eu queria entender por que ciclo, por exemplo, e por que não crescendologia. Primeiro você começou com o quê? Educação doméstica. Quem foi sua primeira professora? A mãe. Verdade. O pai, né? Então o ciclo começou aí, doméstico. Agora, você estudou o quê? Na educação formal? É. Psicologia.
Pois é, fez o curso? Sim. Sim. Agora, você está estudando o que comigo? Tá. Conscienciologia, O que mais? extrafisicologia, O que mais? cosmoética, O que mais? O que mais? parapsiquismo. Você está entendendo o ciclo, não? Olha o ciclo. Agora, ó, você está voltando para ver as bobagens que te ensinaram errado? Entendi. Você está voltando para ver as besteiradas que te ensinaram errado na educação formal? Por isso, então, que você usou o Você ciclo. está voltando para ver as besteiras que te levaram naquela religião, colocaram a opção de dogma na cabeça? Olha o ciclo. Ciclo é quando a gente volta, é reciclagem. Você Por tem isso que eu não ó, estava entendendo. reciclagem vem de reciclo. Entendeu? Entendi. A capite? Está bem lógico? Faz sentido? Faz sentido, sim. É revisitação. Eu acho que está de uma lógica danada, não é? Você está começando a entender. Professor, uma outra dúvida é o seguinte. Em março eu conversei com você sobre uma questão de alguns assuntos pessoais e você falou, exponha as suas entranhas para o processo da assistência. Eu fui com Sincobaia já 2 vezes lá com o pessoal da Conscius. Se eu te perguntar para eles como é que você foi, tem alguém que viu, participou? Teria que saber. Não sei se tem... Não veio ninguém, não. Todo mundo esqueceu, ainda bem. Quer dizer que você não matou ninguém. Mas aí a questão é a seguinte, aqui nessas 2 Consincobaias que eu fui, as pessoas relataram que sentiram dificuldade de adentrar meu micro-universo. E aí a questão que eu queria ver é o seguinte, assim, porque eu não estou percebendo assim, como é que eu posso melhorar essa questão, assim, o que é que eu posso fazer, eu tenho procurado me expor bastante, eu não sei onde é que eu posso Agora, trabalhar só me mais conta, eles acham que você tem dificuldade de acessar você mesmo naquilo que você pensa, que você tem intenção, é isso? Não entendi a pergunta. Eles acham que você tem dificuldade de acessar você mesmo quanto à sua vontade e suas intenções, a determinações suas, posicionamento? Não, deles saberem, por exemplo, como é que eu posso me abrir mais para eles me ajudarem, por exemplo. Pois é, então eles acham que você tem dificuldade de acessar você, é isso? Sim. Dos Você outros, já- dos é outros isso? necessário. Como é que é? Sim. Pois então, mas você, se ele tem dificuldade, é porque os outros têm. Que bobagem é essa que vocês estão falando? Isso é bobagem. Vamos entender bem. Escuta só, vou repetir a minha pergunta. Responda o que eu estou te falando. Olha aqui. Bem. Eles acham que você tem dificuldade de acessar o seu ego para saber o que você tem de vontade, de intenção, de decisão, de determinação? É isso? Não. O que eles Que eles falaram? Eles falaram que não conseguiam chegar até mim, assim, é como se eu não conseguisse mostrar. Então, o que você quer? Você não entendeu nada também até agora. Bom, Você entendeu, não? Se você tem dificuldade de acessar você, você não sabe se expor. Eles não vão entender você. Está entendendo ou não? Hein? Gente, o que é que eu estava estudando aqui agora com vocês? A relação. Olha a relação. Um é o outro. Olha a relação. Vocês estão começando a entender? Foi uma coincidência terrível, mas é o negócio da sincronicidade. Todo dia tem isso. É a mesma coisa dos títulos. Se você tem dificuldade de acessar você mesmo, você não sabe expor, porque nem para você não está sabendo, como é que você vai expor para os outros? Agora, eles lá erraram, porque eles deviam fazer a pergunta correta. Não é deles para você, é você para eles. Acapite? ficou mais claro. Entendeu bem? Agora veja, eu acho que isso é só em parte, tá? Que você não é assim em tudo, não. Devido às suas perguntas que eu te conheço, você não é assim. Agora, você deve ter alguma dificuldade, a hora principalmente que entra o processo inner. Você sabe em inglês o que significa inner? I-N-N-E-R. É a super intimidade. Você deve ter dificuldade a hora que entra no micro-universo consciencial, no inner. O inner é dentro da intraconscienciologia, é aquele verbete da intraconscienciologia. Entende? Que é o mega foco básico, fundamental,
do seu ego. Então, veja, vocês teve então dificuldade de mostrar para eles o que é que você está examinando. Agora, ó, tem uma pergunta agora cretina que eu sou obrigado a fazer para você. Você fez isso com autoconsciência ou inconscientemente? Se foi com autoconsciência, é corrupção. Se foi inconscientemente, aí já é outra coisa. Tudo indica que você foi inconsciente. Senão você não ia fazer a pergunta agora. Isso é óbvio. Está claro isso aí para vocês? É óbvio. Está entendendo? Eu estou mandando para o escambau a situação. De modo que você é inocente. Não, mas tá, O veredito é a seu favor. Tá, mas aí dentro dessa questão, professor, assim, o que é que o senhor sugere para a gente aprofundar mais? A primeira coisa é você sair do seu enleiamento. Sabe o que é enleiamento? Você está tropeçando nos seus pés. Você está se enrolando nos seus pés. É o Jânio Quadros. Aquele negócio que ia para um lado para o outro, porque ele vivia muito. Então você está com alguma coisa nesse sentido, num certo percentual das suas análises. Isso é que tem que mudar. Não são todos, mas alguns deles estão pegando, porque senão eles não reclamariam. Agora veja, eles se confundiram, você se confundiu, eles se confundiram. Se deixasse aqui, outros também iam se confundir. A gente está procurando desenleiar. Não, vamos repartir isso. Você está entendendo? O seu meio de campo estava um pouco embolado. Aí o jogo não está bom. A gente tem que desenleiar. Acabar com os enleios. Você está entendendo? No caso aí, são cipós que estão segurando as pernas. Cipós. Agora, ó, a primeira coisa que eu acho que você tem que ver é o seguinte: leia mais e anote e risque tudo do conscienciograma. Isso vai te ajudar. Olha principalmente as primeiras folhas de avaliação. Pega as primeiras 10 folhas de avaliação. Entende? Do livro. Isso aí vai te ajudar. Quer dizer, do número 01, no caso aí, ali é 40, né? 200, mais ou menos 200. 1 a 200 é o melhor. A questão só o senhor está falando. São as questões. 01 a 200. Okay. Tá bom? Obrigado, professor. Dom Arlindo. Eu gostaria que você analisasse o choque paracultural, do projetor, né, principalmente. Olha, quando o projetor ainda é calouro, ele tem muitos choques devido ao processo da diferença da condição do soma para o psicossoma. Extrafisicamente, a gente sempre tem choque se a gente não está prevenido para aquilo. Então, essas coisas a gente tem que ver. E outra coisa, a gente comete muita gafe. Eu chamo isso de paragafe. Igual aquela que eu falei para vocês, que eu vi o cara escondido, que está tentando fazer um assalto. Na mesma hora eu coloquei a mão para ver se eu estava com a carteira. Eu estava fora do corpo. Quer dizer, são as gafes. Isso aí é o processo da aculturação que não estava bem feito. Agora, esse choque, ele pode levar a erros de interpretação dos parafatos. É o que acontece mais. Por isso que aí entra as projeções pesadelares, entra o processo apenas de sonho lúcido da pessoa, e ela mistura. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de saber o que é projeção e o que é o pesadelo, o que é um sonho. Então o onirismo fica todo embolado. Isso para quem está começando. Esse é o motivo que a gente fala para a pessoa gravar, registrar, fazer apontamentos. Porque com o tempo ela desenleia, ela esclarece, aquilo fica menos confuso. Agora, no caso de veterano, por exemplo, no teu caso, ainda existe choque? Não, existe assim, essas pequenas gafes, né? Dependendo, por exemplo, da surpresa. Porque você sabe, eu com toda aqui, ó, eu estou tranquilo, você sabe. Mas eu, às vezes, estou aí, totalmente imerso em algum processo de mental soma. Chega uma pessoa e faz, bum, eu vou assustar. Isso faz parte da personalidade humana, sistema nervoso. Eu não tenho sangue de barata. Você está entendendo? Eu estou tranquilo, mas não tem sangue de barata. Eu tenho vida, eu tenho vitalidade, todo mundo é assim. Ninguém aqui tem sangue de barata.
Todo mundo vibra, dependendo de onde você toca. Então, o problema todo é esse. Susto, surpresa, às vezes assusta uma pessoa. Agora, extrafisicamente, esse susto é muito maior do que apenas uma mioclonia, um streaming da pessoa, aquele negócio. Isso é mioclonia. Extrafisicamente é muito mais do que isso, porque há raciocínio, há um problema, o corpo não está ali direto, você está apenas com reflexo do corpo humano. Reflexo. Você não está com o corpo humano, você está com o psicossoma. Então, o mental soma, às vezes, é que está dominando a coisa. Então, aí, se assusta, e às vezes, o susto é tão grande que você volta para o corpo. É aquele caso que eu conto aí de vocês, que isso aí me deu até taquicardia. A hora que eu estou lá falando, mostrando, quando uma consciência daquela, ela se despertou da realidade dela e viu quem eu era. Então, pulou em cima de mim. Valdo! E pulou em cima de mim. Então, aquilo me fez voltar para o corpo imediatamente. Eu fiz uma interiorização forçada. E, assustado, o coração com taquicardia, tudo isso. Mas, não falando bem em choque, mas um estranhamento, você se projeta, vai para uma dimensão totalmente diferente. De imediato, assim, se tem um tempo para se adaptar? Aí depende do nível que você... Como é que você fez a exteriorização? Foi devagar? Teve lucidez? Como é que foi? Como é que foi a sua decolagem do psicossoma? Isso tudo tem que ver, né? Mas no teu caso é natural. Não, comigo eu não tenho muita coisa disso, não. Eu, às vezes estou lá, estou aqui, estou lá, estou aqui, estou lá, estou aqui, fazendo isso muitas vezes. O Talmal me ensinou essas coisas todas. Mas é questão também Eu sou capaz de fazer isso com a maior naturalidade. Com experiência, isso se torna normal. Né? Muita experiência. Com o passar do tempo, você sabe, tudo na vida precisa de traquejo. Precisa da pessoa repetir, até ela dominar os processos. Tudo na vida é assim. Né? Agora, na parafatologia, terceira linha, sim, é a síntese polimática de contextos extrafísicos. Por exemplo, isso aí é que são as coisas, por exemplo, as suas aulas do curso intermissivo, as suas absorções, ou aquilo que você entendeu, você auriu como conhecimento nas centrais extrafísicas. Aquilo que você recebe de informação dessas centrais. Por exemplo, a central extrafísica da verdade. Tudo isso aqui são síntese polimática de contexto extrafísico. Agora, as retrocognições que a pessoa tem, como é que isso funciona? Agora, na central é normal você receber uma síntese de informações sempre? Síntese e análise, né? Principalmente, mas é análise. Faz uma série de análises para depois você tirar a síntese. A síntese é a gente que tira. Quase sempre. Às vezes eles dão, porque depende, né? Depende do contexto. Agora, na página 28, eu queria que você analisasse a legislologia. A lei da educação evolutiva permanente. Todo mundo aqui, tem que se educar evolutivamente. E isso é para sempre. Agora, isso seria... Isso é o tempo todo. E isso não tem exceção. Isso é para todo mundo. Mas depois de um certo nível que isso se torna permanente. Não, isso se torna autoconsciente. Tem um monte de gente que está aí na rua, que é aquilo que nós chamamos o homem da rua, o homem da Robex. Ele não tem autoconsciência de nada disso. Ainda não. Mas quer dizer uma outra coisa, você pode encontrar uma porção de gente na universidade que ainda não tem autoconsciência disso. Isso só vai servir para quem tem consciência. Tem lucidez prioritária. Depois de uma lucidez prioritária. Você tem lucidez prioritária? Por exemplo, qual é o nível da sua inteligência evolutiva? Isso é lucidez prioritária. Mas no nosso nível é normal. Outra coisa, falando aqui com o chefe da Apex, qual é a sua lucidez quanto à sua ProEx? É isso. Mas estou dizendo, no nosso meio aqui, tem que ser normal isso. Nós aqui já é prejudicado fazer uma abordagem dessa. Nós temos que abordar vocês com marreta, uma coisa mais forte. Isso aí é muito fraquinho. Vocês já superaram essa. Agora, a paraculturação é importantíssima para todo mundo aqui, por isso que eu trouxe. Por quê? Depende do nível.
Por exemplo, aqui, ó, entre nós, tem gente com paraculturação de todo tipo aqui. Por exemplo, a paraculturação do Moacir, em matéria de assistência e parapsiquismo de certas ordens, ela é superior à média dos outros aí. Vocês estão entendendo? A paraculturação parapsíquica no caso dele. E por aí vai. Tem outras de paraculturação aqui, do ponto de vista, por exemplo, intelectivo, que também é grande. Do ponto de vista prático, ó, esse aqui está lembrando uma opção de coisa da vida dele com a Apex. Isso tudo é tipo de paraculturação. No seu caso, é a parte prática, de vivência. Moacir, a parte parapsíquica. Por exemplo, a nossa chefe, aqui as duas ali, ó, tem uma paraculturação intelectiva. Agora, uma última pergunta. Essa paraculturação, ela se dá também no intrafísico, né? Não, o que interessa que nós falamos aqui é para o intrafísico. Para o intrafísico. Que a paraculturação extrafísica já tem mesmo. Mas extrafísica... E vocês lá vão ter muito mais, vamos dizer, lambada do que aqui. Não, esse aí eu pergunto, é uma afirmação mais para você responder, porque existe a paraculturação que a pessoa vai projetar. Eu estou dizendo eu como consciente. Vamos agora analisar uma coisa. A aculturação, ela pode ser positiva e pode ser negativa. Por exemplo, a aculturação católica foi das piores já feitas há 1.500 anos. Contra os índios, o povo que encontrou, todo mundo os católicos que entraram aí, os países invasores, que foram aculturar os indígenas. A maioria disso é negativa. Na marra, né? Na marra, no tapa. Agora veja o que os espanhóis fizeram, por exemplo, com os maias e aqueles outros, essas outras nações, essas tribos, essas nações, está entendendo? Esses povos. Olha só o que houve. Hoje em dia ainda tem muitos indígenas, principalmente no Brasil, que não são aculturados, você sabe, né? Um dia desse tiraram uma fotografia do cara que está jogando flecha contra o avião, você viu, né? Tem uns que... Está agora. É desse ano. Que nem falam português. Esses todos devem ser amigos do Loche. O Loche veio de lá, não é isso? Eu não estou falando que foi você, não. Hoje eu estou falando é o Loche. Você Pode não veio de lá, você veio da Itália. Você veio da Itália. Então a coisa é diferente. Mas agora, então, vamos entender. Existe, portanto, uma aculturação negativa, porque dogmática, de poder, que acaba com a liberdade e a democracia, tá certo? E existe outra democrática, que a coisa existe. Essa é a dos amparadores. Mas quando você a técnica. Você falou, por exemplo, da Igreja Católica, você falou para a aculturação. A aculturação deles. Lá, ou é mais a aculturação? É só a aculturação. Agora, a nossa é a porque é extrafísica. Tá certo? Mas é uma aculturação, igual às outras. Agora, por exemplo, ninguém vem aqui e eu, por exemplo, não exijo que a pessoa vá lá em casa e que tem que ter parapsiquismo para encontrar comigo. Eu não faço isso. Eu topo qualquer uma. Há uma liberdade, há democracia. O ideal seria que eu fizesse uma coisa. Não, só quero conversar a partir do mês de dezembro com pessoa que tem conhecimento de parapsiquismo. Não vou perder mais tempo com todo mundo que seja vegetal por aí afora. Aí até meia dúzia. Isso para mim não seria o melhor? Hein? Não acha? Ô Mário, para mim e para você não seria o máximo? Para o Moacir, por exemplo? Talvez é o caso da gente fazer aí uma junta, uma frente ampla. Mas você pode fazer o centrão. Fazer isso durante um período, pode até. Né? Só converso com quem entende parapsiquismo. Não posso perder tempo. Então, é só semiconsciência. Tá certo? O que vocês acham? Não é o máximo? Olha, vocês não vão fazer isso nessa vida não, que descer. Nas próximas, ok, mas agora não, tá? Estou avisando. É isso aí, obrigado. É o Loche. Mas então, William. Professor, até sincronicidade, eu ia sugerir a questão da inserção do choque paracultural aqui, talvez na parafatologia, não sei, acho que até valeria a pena. E também na interdisciplina. Põe aí então, Rosa, vamos colocar. É interessante. Eu achei choque paracultural, né? Ficaria mais interessante.
Agora, aqui, o choque cultural lá do Samuel Hunting é negativo aquilo. Esse cara é muito mal visto também. Aqui Entende? é outro sentido. Aí, inclusive, eles usaram muito isso entre o Bush e o Bin Laden. Eu falo nessas coisas lá no livro do Homo Sapiens Pacífico. Belicismo aí também, né? E outra sugestão, o professor falou bastante de educação aqui. Acho que valeria a pena na interdisciplinologia citar parapedagogia também. A parapedagogia é assim. Não tem a turma da Infect aí, não? Para pedir? Cada um que chega faz um pedido. Professor, mas eu... Puxa a brasa para a sardinha. Mas, estou de acordo com vocês. A parapedagogia eu dou uma sugestão por semestre, Pois é, professor. não, mas agora o voto de Minerva é dela. Tá bom, Você tá legal. Tá legal. Um semestre sem falar de parapedagogia. Hoje você parapedagogia. já fez o seu trabalho de escoteiro. Sua ação boa do dia já foi executada. Agora a gente vai perguntar alguma coisa também, né? Tá bom, não, você merece. Professor, na parafatologia, lá no finalzinho, o professor fala da paraepistemologia. Eu tenho muitas dúvidas sobre o processo científico das consciex, principalmente as mais evoluídas. Como que isso se dá? Elas têm uma ciência superior a essa que está aí, que é a eletronáutica, é só isso. Por exemplo, você não acha que a própria conscienciologia, do jeito que eu tenho proposto, ela já não é uma paraciência mais avançadinha? Eu chamo até que é a ciência das ciências. Que ela estuda o objeto mais importante que existe no planeta, ou no universo, ou no cosmos, que é a consciência. Eu vejo que sim. Eu vejo que sim. Agora, eu fico até curioso porque a gente tem métodos que a gente coloca o parapsiquismo e tudo, mas, por exemplo, eu, na minha pesquisa, tenho meus limites ainda. Certo. Imagino que as consciex já devem ter alguma coisa diferente da nossa, ou não? Pensa bem, o que é com a consciex livre não faz. Isso. Outra coisa, e a derrogação das leis? Isso é que é a coisa mais séria que tem. Nós temos muita lei que nós temos como sendo uma coisa imarcessível, intocável, imortal, que não pode nem tocar, aquilo é definitivo. Para muitas consciências, isso não é. Por exemplo, o serenão, ele já tem atributos conscienciais que nós não temos, que transcende a abordagem, o conhecimento, a cognição, o modo de ser. Isso é derrogação das leis. Agora, por exemplo, você quer maior derrogação das leis do que a gente chegar para um físico e falar com ele, não, eu saio fora do corpo. Eu vi o que você estava fazendo lá, assim, assim, na hora tal, isso, assim, assim. E o cara eu nunca tinha visto antes. Mas acho que até... Aí ele fala assim, não, isso aí é telepatia. É transmissão de pensamento. Você pescou alguma coisa em mim. Tal. Assim, então quer dizer que você admite telepatia? Não. Pode ser processo de assimilação. Eu não sei se o professor sabe, eu fiz física. E teve um professor que é PhD lá, cheio das coisas e tudo mais, estuda ciência e tal. E ele teve projeção, ele foi até numa palestra minha lá no Instituto, e ele teve uma projeção, comprovou depois os fatos que ele viu, ficou certo de que aquilo existia, estava tranquilo com a situação. Mas não abria mão de jeito nenhum do academicismo, da ciência lógico que ele tem que viver newtoniana, daquilo, etc. Então, às vezes eles até podem admitir e experimentar, mas... Se ele for admitir o problema, todo mundo vai fazer chacota, vai combater, do jeito que sempre fizeram comigo. E eu dou aquele negócio do Einstein. Banana, né? O Einstein que fez isso, né? Exatamente. A gente põe a língua, cospe no chão, ou dá uma banana. Eu geralmente uso mais a banana técnica, que é mais elegante, ou menos deselegante. Não é isso? E, por fim, aqui, professor, a questão da paraculturação também, não existiria o lado da consciex, aqui que ela renasce, e teria um choque cultural também muito forte? Tem, mas esse aí é normal, né, da ressoma. Esse aí não Daí tem já nada. não considera aqui. O problema nosso é quando a gente vem aqui, o que a gente tem é que a gente percebe que isso, sob certo aspecto, é justamente também lá o que eu estou estudando, que é o dessa lucidez antecipada, a autolucidez precoce. Entende? Isso é que é a coisa mais séria que tem. Que aí é que entra o congênito, o inato, aquilo que está em você, a paragenética, é aquilo que é o íncito, tá? Está incluído na sua personalidade. Então aí vem as retrovidas, retrocérebros, retroexistência, retrossomas, enfim, retrobiografias.
É a sua autobiografia básica. Vamos estudar. E viva a reaprendência. Valeu, professor. Mas então, Rosa. Professor, eu queria saber o seguinte. São duas perguntas, mas a primeira, por que o senhor usou, no caso, a não aglutinação e a justaposição, continuando os dois ais? Não aglutinou, por quê? Tem que repetir, senão fica culturação. Culturação é uma coisa, aculturação é outra. Você entendeu? Existem várias palavras que você tem que repetir. Tem situações que o senhor aglutina, né? O próprio português permite a repetição das vogais, aí no caso, não tem outro jeito. Tá bom. Questão, culturação é uma coisa, aculturação é outra. Culturação, por exemplo, você vai melhorar a cultura da pessoa. Um professor, por exemplo, um preceptor, ele faz a culturação do discípulo, do aluno. Agora, aculturação é aquilo que você pega e vai mudar a cultura da pessoa, fazendo a introjeção de outra coisa. Sim, eu sei o que é. Agora, não pode colocar aí, porque senão se eu colocar. Mas então, para culturação seria, eu estou fazendo apenas a cultura, não é a culturação. Seria uma repetição das coisas que já tem. Entendi. Agora, a culturação é outra coisa. Extrafísico, entendi agora. Bom, professor, o senhor colocou o seguinte, que é a paraculturação democrática do evoluciólogo. A minha pergunta é a seguinte, como ele faz isso? Seria através da facilitação da retros? Não, ele faz através de muita coisa, não é só retro, não. Ele faz dando assistência para a pessoa. Assistência, na hora que faz, começa a clarear, a iluminar a cabeça da pessoa com a vivência de todo dia. Não é a retrocognição, não. A coisa mais séria que tem é a vivência diária. O que acontece? Como é que são as reações do momento evolutivo da pessoa? Como é que ela reage com isso? Como é que ela faz? Que modo que ela é? Então, por exemplo, uma assistência. Depois de um certo tempo, aquele amparador já deu tanta assistência para aquela pessoa que ela já sabe o modo de reagir. Sim, mas entendeu? Ela já traz... Agora, com o passar do tempo, depois que assentou essa poeira, que é a culturação, ele começa a dar as inspirações, as intuições do que é o processo extrafísico. Então, aí é que entra as retrocognições. A pessoa começa a lembrar do que tem, pois como é que é. Agora, o ideal é quando a pessoa já começa a lembrar isso no período infantil. Não chega nem na adolescência, já no período infantil, que é isso que eu desejaria para todo mundo aqui. Então, seria uma precocidade infantil. Não é uma precocidade teenager ou de adolescente, não. É infantil. Isso é diferente. Entendi. É tanto que lá no verbete que eu tenho, eu estou colocando lá. A autolucidez, vamos dizer, antecipada infantil. A autolucidez antecipada adolescente. O adolescente já entra no processo da INVEX. Já infantil, já não tanto. Você está entendendo? Isso pode ocorrer de uma forma espontânea ou também com muita intermissão do evoluciólogo. E também no caso aqui nosso, do pai, da mãe, entende? Do professor, do ambiente, do preceptor, da dona da creche. Tem um monte de condições aí. Mas sempre, como o senhor coloca, sendo democrático, essa aquisição cognitiva já é da própria consciência. A hora que começa o processo do guante, ou uma coisa em cima, ou uma coleira, isso aí é negativo, porque a vida já está cheia de coleira do ego. Pois é. De todo jeito. Nada imposto, não vai fazer nenhum estupro, né? E não pode ter dogma. Agora, o ideal, a gente tem que usar aquela técnica que eu vivo falando. Você informa democraticamente. Você não quer convencer ninguém. Agora você informa. Quem quiser, pega ou larga. E outra coisa, com o passar do tempo, você fica com as pessoas que admitiram, aceitaram alguma coisa para pesquisar. Isso aqui é o ideal. Agora, a pessoa que quer convencer os outros, quer que todo mundo fique ali. Isso é bobagem, isso é coisa de religião. É processo, inclusive, que eles usam nos dogmas científicos.
Isso é bobagem. Tá bom. Obrigada, professor. Dom Adélio. Professor, daria para colocar uma sinonímia como sendo cosmovisão também, no caso da paraaculturação? Não, aí não. Aí seria uma cosmovisão muito específica. Eu não gosto, porque eu já uso muito cosmovisão e cosmofisiologia para outras coisas. Né? A paraculturação é uma maneira de você aumentar a cosmovisão, então, não seria exatamente a cosmovisão? A paraculturação é mais um problema de você recuperar a sua holobiografia. As suas retrovivências. Né? Recupera, que depois você amplia, né? Aí você pega mais do que aquilo que você estudou no curso intermissivo. Isso é que é o ideal. Você pode, agora aí já vai ser a pessoa que vai procurar por si mesma, com seu esforço, um esforço maior, ela superar aquilo que ela já auriu, aquilo que ela já está compreendendo, a intercompreensão dela perante o cosmos. No caso, a recuperação dos cons, então, a recuperação máxima mas dos cons magnos, os grandes, aquilo que interessa. Alguns que eu chamo aí também de extracons, eu estou falando isso aí. Extracons são os extrafísicos mais sérios, avançados. Uhum. No caso ali também que o senhor coloca na politicologia, a paracienciocracia, você poderia aprofundar um pouco mais a paracienciocracia? Qual seria o foco exato da paracienciocracia? A paracienciocracia é o seguinte, por exemplo, vamos entender. Nós aqui na Cognópolis estamos procurando fazer justamente isso. É a paraciência, conscienciologia, que está sendo buscada teaticamente, vivida e exemplificada, de uma maneira teática, democrática. Nós não impomos nada que nós fazemos. Não há nada de Cérbero, ou de algoz, ou de determinação ditatorial nas coisas que nós fazemos. Você veja, até para escolher os temas, a gente procura ser mais democrático, fazer uma eleição. Outra coisa, você vai lá no Locico, tem papel para todo mundo, caneta para a pessoa anotar. Os livros são expostos abertos. Isso tudo é democracia. A gente não quer convencer, mas nós queremos ser doutores em comunicação. Seria, então, e você vai ver que em matéria de comunicação, ninguém pode julgar a gente fora, não. Nós temos valor. Nós somos bons de comunicação. Olha só, gente, 524 pessoas vieram para cá. Olha o online, tem 500 pessoas que estão acessando isso aí. E outra coisa, esses assuntos, eles são inóspitos, ásperos, hostis, difíceis, porque nós estamos xingando e cuspindo na casa de todo mundo. É uma cuspida diária que a gente dá na cara da maioria das pessoas, mostrando a realidade do mundo, que envolve todo mundo. Então veja, como é que esse povo vem? Então, a comunicação nossa não é de julgar fora. Isso teve uma pessoa que veio me falar, olha, podem falar tudo de vocês. Uma coisa, vocês são bons de comunicação. É verdade. Eu reconheço. Isso aí não tem jeito a gente esconder. No nosso caso, nós temos aí vários mecanismos para poder chegar nessa paraaculturação, né? Aqui, no caso, nós temos a própria tertúlia diária. Mas, por exemplo, tem coisas que nós não avançamos porque nós não queremos fazer a cabeça de ninguém. O povo tem uma ideia totalmente errada a respeito de CAEC, por exemplo. E nós não fazemos muita questão, está esclarecendo isso demais. A gente já esclareceu 2 vezes que a gente publicou alguma coisa. Por quê? Porque não adianta. Não adianta eu querer ensinar conscienciologia para a gatinha Cristal lá em casa. Se a pessoa não está madura, não adianta. E outra coisa, nós temos que procurar e pensar aquelas pessoas da microminoria minúscula da sociedade que já têm alguma noção de curso intermissivo. Porque mesmo essas já dão dificuldade. Tem um monte de gente que chegou com curso intermissivo que tem dificuldade de ficar com a gente. Eles vão embora. Então, como é que você faz? Se esses que fizeram o curso intermissivo, nós já somos perigosos, difíceis, veja bem os outros. Então, nós não podemos estar perdendo tempo. Eles não devem perder tempo com a gente, nós não devemos perder tempo com eles. Assim, cada um vai ficar mais satisfeito. Eu estava listando alguns mecanismos. Um deles aqui que a gente tem é a própria tertúlia, a interação na tertúlia em si.
A A tertúlia é a maior prova de frente ampla de comunicação. A tertúlia online permite ainda mais o processo dos downloads, que você pode recuperar essas informações todas. Não, né? é uma prostituição da informação, total, absoluta. Prostituição universal. Você está entendendo? Da informação. Agora, a informação que a gente sempre procura ter legítima, autêntica, inteira, que isso aqui é importante. Não é subinformação, não é meia informação, não é pseudo-informação. Agora é um ciclo, né? Porque essa questão da pessoa ter essas informações, né, através da didática, requer aquela reflexão. Se ela não fizer a reflexão, ela não vai conseguir introspectar mas isso. Toda né? informação ela tem que ser metabolizada por quem foi informado. É o receptor, isso é problema dele. Isso não é nosso. Nós temos que ter a metabolização da estrutura de informar como agente informador. Porque através dessa reflexão é que vai gerar a experiência O projetiva. problema é né? dele. Mas a pessoa tendo essa reflexão, ela vai ter mais Agora, a experiência gente projetiva pode também, dar né? umas teclas para ele agilizar esse processo. Isso a gente dá, né? É o que eu falo sobre leitura, comunicação, comunicologia. Afinal de contas, comunicologia é uma das especialidades mais comuns que nós temos. Até que ponto isso chega ao ponto no processo de você acessar a psicoteca, né? Até que ponto você... É a hora que a pessoa começa, que eu vejo aí na prática, até hoje, Adélio, que eu vi, quando ela começa a ser veterana da TENEPS. É onde tem mais possibilidade. Aí já começa, porque o trabalho que ela faz já tem interesse para o amparador de ampliar a cabeça dela com um problema extrafísico. Que aquilo vai ajudar na assistência e no modo de trabalhar. Então, o tenepsista melhora nisso. Você olha que tem lógica. Quando ela começa a aprofundar, então, Uma o coisa processo puxa a assistencial. outra. Tem lógica. Tá certo? Mas então, Rosa... Eu acho que é óbvio o que eu vou falar, mas assim, porque caiu na ficha, é assim, ó, é sobre a interação, teoria no curso intermissivo e prática aqui. Aí veio uma coisa assim, quando você, que aconteceu comigo que já nessa vida, em alguns momentos eu tive retrocognição de coisas que eu fazia no extrafísico e aquilo me melhorava aqui e praticamente fortalecia uma condição minha aqui. Então, assim, isso é uma técnica de você vir para cá, como se fosse uma crise, que você teria que entrar aqui para acessar alguma realização que você fez lá. Às vezes são os amparadores que pegam aquela crise que você está passando para tirar proveito, para um esclarecimento maior para você, a respeito da realidade sua que você esqueceu. É assim que a pessoa recupera os cons magnos. Isso aí é um dos processos que o amparador faz. A crise de crescimento, ela tem, às vezes, muito pseudóptos, muitos estilhaços, e, às vezes, muitos frutos. Aquilo que eu chamo de dividendos da crise de crescimento. Esses dividendos podem ser intelectuais, emocionais, pode ser do ponto de vista pragmático, de trabalho que a pessoa está desenvolvendo. Isso ajuda muito. As naturezas dos dividendos são multímodas, de muitos modos, multifacetados, facéticos, entende? Assim, do ponto de vista da acumulação da holomemória, da paragenética, assim, não existe nada assim de um sistema que faça isso. Você faz lá, aplica lá e depois tem que voltar aqui. Existe o processo de você puxar o fio da meada. Que começa a retrocognição é igual a memória. Às vezes, quando você entra dentro de um veio ideológico ou ideativo, aquilo puxa outro, puxa outro, puxa outro, puxa outro, você entra numa reação em cadeia. Pois é, e isso... Então é como se fosse na mineração, você descobriu o veio principal, daí a pouco você entra numa mina, onde tem o ouro inteiro. Pois é, a minha pergunta é mais assim, a necessidade disso, se é uma técnica para fixar... Não, às vezes é técnica do amparador, mas ele está tirando proveito dos, vamos dizer lá, as circunstâncias, as injunções, entende? Que a própria vida, o momento evolutivo está dando a você. E para ele propicia isso porque ele está vendo mais alto.
ele vê de fora. Você está entendendo? Então, ele vê aonde dói, é o no-gorge. Aí, então, aquilo, às vezes, desencadeia a sua rememoração. Ele pega onde dói. É porque você, de fato, você não aprendeu aquilo, né? Porque se tivesse aprendido, não estava doendo. Não, você aprendeu, mas a fixação foi fraquinha. Existe uma fixação da memória, por exemplo, que a gente faz aqui, ó, você vai reter um fato, entende? Então você vai guardar isso agora, nesse instante. Agora, essa retenção pode ser superficial, pode ser profunda. E existe uma para-retenção que é do curso intermissivo, que é aquela mais séria da memória. Que essas pessoas têm dificuldade, às vezes, de trazer, de recapturar, devido ao problema de ser coisa muito nova. A consciência tem milhões de anos, sei lá, bilhões de anos. E ela chega aí, em 10, 20, 50 anos, ela lembrar de tudo isso? Não vai, né? Por isso que, numa próxima vida, a tendência de todo mundo aqui é ter retrocognições muito mais amplas, de alta qualidade, muito mais profundas e muito mais úteis. Entende? Isso é o normal. Tá? Agora, uma pergunta aqui. É fácil para uma consciex aplicar um EV em uma consim? Que tipo de psicometria se pode fazer de uma consciex quando isso acontece? Olha, o caso todo é o seguinte. Uma consciex aplicar um EV numa consim tem uma série de empecilhos. Se ela tem muita afinidade com aquela consim, ela tem já um caminho aberto. Mas vamos supor que aquela consim tem cada bloqueio cortical enorme de energia, que é um travão para entrar a energia da consciex lá que ele não permite. E outra coisa, geralmente ele não está sabendo que ele está sendo assistido. Uma coisa é você pegar uma pessoa, senta na cadeira, relaxa, que eu vou fazer o arco voltar. A pessoa está sabendo o que eu vou fazer. Agora, a consciex não. Vem, a pessoa está aí, ele quer fazer, a pessoa está lá pensando na dona Ritinha, com o processo do biscoito, o que é que vai fazer. Entende? Está cheio de bloqueios com as coisas. Como é que vai fazer aquele dinheiro? Tem que dar 150 pratas amanhã para o seu Leopoldo. Como é que fica? Então, isso tudo dificulta o acesso, a afinidade, o problema do rapport, a empatia. Então, uma pessoa lá, ela pode receber essa assistência se ela se predispor para isso. Mas veja, existe aquele fato que eu vivo falando aqui. A maioria, por exemplo, dos líderes políticos, eles têm dificuldade de se predispor para que o amparador extrafísico de função dê inspiração e intuição para aquilo que ele está fazendo. Se uma pessoa que já tem amparador, devido à função que ela foi erguida, que ela foi levada lá, pensa bem naquele que não tem nada disso. Como é que é muito mais difícil? Faz a comparação. Vocês estão entendendo, né? É muito mais sério. Então, esse problema de aplicar um EV, se a pessoa é muito forte, o amparador, ele pode fazer isso se a outra é fraca, se está necessitada. Mas vamos supor que ela chega perto da consim, e a consim tem 2 assediadores que não deixam ela entrar. Ele não vai fazer, não vai brigar com esse negócio, nem nada, tem que esperar o ambiente. Então, isso aí é difícil. Agora, essa segunda pergunta. Que tipo de psicometria se pode fazer de uma consciex quando isso acontece? A psicometria que se deve fazer é o seguinte. Isso aí, o que eu estou falando, não dá para a pessoa estar fazendo psicometria, porque nem está sabendo o que está se passando. Agora, a psicometria que a gente faz de consciex é a hora que você sai do corpo e aparece uma consciência na sua frente. O que você deve fazer é fazer um acoplamento áurico, energético, aquela consciex. E ver quem é ela, para deslindar o processo, ficar claro. E isso, às vezes, é que é o melhor que a gente pode fazer durante o processo da projeção. Isso pode ajudar. Agora, gente, o que mais quer que vocês tenham aí que ficou mal parado na questão da paraculturação? Acho, de modo geral, que todo mundo está entendendo, né, o que eu quis dizer com isso. Né?
Isso aqui nós não falamos muito assim, dando os nomes nos bois, a gente ainda não tinha falado, não. Agora, está na hora de vocês, que é hoje é o trio, não, é a dupla, Faz favor. É um dueto. Bom, pessoal, o dueto aqui é Tertuliário e Amigos da Enciclopédia. E o pano de fundo aí é a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, nós estamos naquela arrancada final para a finalização das obras do Tertuliário, com esse projeto de cotas de R$10.000. Nós já conseguimos levantar 3 cotas, então, total de R$30.000, e faltam ainda 13 cotas. Quem tiver, aí os teletertulianos também, condições de adquirir uma cota no valor de R$10.000, por favor, entrar em contato com o SEAEC, com o professor César Cordioli. Ou, quem não tiver esse montante, pode se juntar com outras pessoas, por exemplo, o pessoal das unidades, 10 pessoas, cada uma entrando com R$1.000, nós temos aí uma cota. Então, o Tertuliário está programado agora para ser inaugurado no próximo dia 30 desse mês, 30 de novembro. Tá ok? Então, arrancada final, vamos lá para concluir essas obras. Pessoal, a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Agora, em dezembro, a nossa meta é alcançar os 400 amigos. Nós estamos com 324 amigos, né? Então, desde mais ou menos agosto até hoje, nós já subimos 100 inscrições. Então, no nosso multirão, aí nós já passamos de 30 inscrições. Então, é um resultado excelente. E isso está mostrando a força que nós temos nesse processo de sustentabilidade do Holociclo, da Holoteca e do Tertuliário. Mas a nossa meta é os 400. Então, a gente gostaria de pedir àqueles que têm condições de fazer o pagamento de R$60 por mês durante um ano, que procurem a gente. Se por acaso tiver alguma dificuldade com os R$60, podem se unir também em 2 ou 3 pessoas. A gente sabe que a gente tem essa possibilidade. Nós fizemos um estudo essa semana, que existe uma demanda grande ainda de pessoas que não receberam informação e que às vezes, por um motivo ou outro, não estão podendo aí acessar o programa Amigos da Enciclopédia. Então esse é o nosso objetivo, de fazer essa manutenção do Holociclo, da Holoteca e do Tertuliário, com a ajuda de todos nós. Então procura-nos aqui mesmo, durante as tertúlias, ou na recepção do SEAEC, através do telefone do SEAEC, 3525-2652. Os teletertulianos também que estão nos ouvindo, fiquem à vontade para nos procurar. Obrigado. Professor Valdo, na página 28, efeitologia. Eu queria que o senhor falasse um pouco do efeito halo da cultura parapsíquica sobre a execução da autoproex. O efeito halo da cultura parapsíquica sobre a execução da autoproex. Veja bem, uma boa parte das proex que nós temos aqui são max proex, são proex grupais. Essas proex grupais estão, vamos dizer, envolvendo pessoas que já têm o ciclo multiexistencial da atividade. Algumas já estão querendo já estão começando a pensar em autorrevezamento do trabalho. Então você veja que as raízes já estão começando a ficar cada vez mais fortes, essas raízes. Então, com isso, esse efeito aí que nós estamos falando aqui, ele vai ampliando cada vez mais, está entendendo? Dentro do processo da PROEX. Você vê, por exemplo, aí o trabalho da Apex. Logo que começou, como é que eles conseguiram avançar com isso, as pessoas que apareceram, tudo isso. Olha também esse caso da reaprendência lá com o William. Como é que caminhou rápido, um monte de gente interessada, etc. Tal. Então, você veja, isso tudo é efeito halo. Agora, o processo parapsíquico, ele comparece mais nesses fatos, principalmente através das memórias, das retrocognições, das rememorações do povo. E no desenvolvimento, principalmente, dos trabalhos parapsíquicos, da dinâmica e outras coisas mais. E outra coisa, o senhor colocou na
ciclologia, Sim. No final o senhor coloca educação parapsíquica, né? Aqui não Sim. seria uma reeducação parapsíquica? Mas agora eu estou pondo só educação. Educação. Porque senão eu teria que pôr reeducação de tudo. Ah, tá. Eu só coloquei educação que o povo entende mais. A reeducação é a reeducaciologia. Eu já estou estudando uma série de verbetes especial. Né? Já o ciclo já engloba isso. Não é isso? Tá certo? Tá certo. Obrigada. Mas o que é que ficou mal parado aí? Tem mais alguma coisa para a gente esclarecer sobre a paraculturação, minha gente? Vocês viram aqui o que eu estou falando, por exemplo, na mental somatologia, projeciologia, os paradigmas e evoluciologia. Eu acho que isso aqui também está claro, né? A maioria já está entendendo bem isso aí, né? Que está na argumentologia. Faz favor, dona Luci, a senhora tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Então, professor, no processo de aprendizagem, e eu vou levar isso, seja no intrafísico e também para o extrafísico. Então, a pessoa observa, entende, compreende e realiza. Aí é a aprendizagem, tá certo? Como que fica a questão onde a Consim e a Consciex, tipo, no extrafísico, Consciex, para o processo de aculturação ou da paraculturação? Olha, a paraculturação ela é feita extrafisicamente através do aprendizado do próprio curso intermissivo. Agora, o que interessa para nós mais é entender a paraculturação parapsíquica da multidimensionalidade nesse corpo que nós estamos nele. Tá, então, e essa dificuldade, tipo, eu mesma, né, não me entendo multidimensionalmente sempre. Lógico, mas ninguém entende. Sim. Você, por exemplo, se entende melhor. Não entendo, não. Estou fazendo força também. Está fazendo força, mas está um nível. Então, e o que é que se pode fazer para dinamizar esse processo? Trabalhar com os fenômenos, os parafenômenos, os parafatos. Entender e, principalmente, analisar as mensagens dos conteúdos desses fenômenos. Isso é que é o mais importante. Tá. Então, vamos supor, eu analiso, eu tenho uma projeção, ela não é totalmente rememorada, mas aí eu tenho alguns ganchos, né? E aí eu faço uma análise. Aí eu estou apenas fazendo uma análise e levanto algumas hipóteses. Aonde é que, para eu responder a pergunta que é feita aqui, você, leitor ou leitora, quanto à paraculturação, você é aculturado multidimensionalmente? Para eu responder essa questão, como é que eu tenho que me avaliar? Por exemplo, você já tem alguma aculturação com respeito, por exemplo, à experiência da quase-morte? Bem acima da média que o povo tem por aí. Você entendeu? Entendi. Agora, o que nós precisamos de ter é a aculturação em todas as áreas. Se você quiser, na maioria dos fenômenos básicos nós precisamos ter. Um dos mais difíceis que tem para a gente alcançar é o da pangrafia. Tá. Outro que é mais difícil ainda é a cosmoconscienciologia. Então, o caminho é por aí, Luci. Nós todos estamos nos esforçando para ficar mais atualizado, entender mais essas coisas e funcionar melhor, aplicando isso dentro da assistência. Assistência da TARES, do esclarecimento. Então, dentro daquilo que, por exemplo, eu tenho uma lucidez para avaliar, eu posso responder esta última etapa aqui da pergunta, que eu tenho, porque eu já tive alguns lances. Você já tem, sim. Agora, entendeu? Uma boa parte da turma aqui já tem alguma coisa. Nós já temos lampejos iniciais. A gente já tem nuances. Nós estamos começando. É assim mesmo.
Agora, ó, pior é lá fora. Você vai pegar o homem da rua e não tem nada disso. Tá E bem. outra coisa, tudo que ele tem dessas noções estão emboladas na cabeça dele com misticismo, com superstição, com mitos, com tabus. Isso é que é o pior que tem. Por causa dos dogmas de religiões, de seitas, lavagens subcerebrais de todo quanto é tipo. Entende? Tá bem. Obrigada. Ah. Sim. Alguma coisa você foi lá ver? Sim. Então tá. Professor, nós comentamos outra vez ali a questão da paracienciocracia e dos mecanismos, né? Sim. Eu queria saber qual a função ou a influência do Colégio Invisível nesse processo de para-aculturação. O Colégio Invisível, como ele pode ajudar nessa questão? Ele enriquece isso tudo, devido ao processo de comunicação. Porque muita gente vai falar com você en petit comité, mas não vai falar aquilo publicamente. Então, isso aí é enriquecido na intimidade, na familiaridade das pessoas. O Colégio Invisível é bom por causa disso. É antes de ser publicado, de sair para o grande público, a conversa de bastidores ajeita. O Colégio Invisível é justamente isso. Então, a comunicação pessoal, não é um artigo que a pessoa escreveu, ele mandou a comunicação pessoal para você. Isso é o Colégio Invisível. Muito importante. Então, nesse preâmbulo para o processo da para-aculturação, ela já ocorre no grupo. Por exemplo, uma coisa boa do Colégio Invisível, que acontece nesse assunto, são esses cursos e encontros que tem de tenepsista, sobre tenepes. Isso ajuda demais as pessoas. Entende? Vale a pena. Então, ele funciona como um mecanismo de você acelerar essa questão da autopesquisa daquele grupo ali, para que possa trocar algumas informações e daí sair alguma coisa, tipo um artigo ou uma produção maior. Assim. O problema é esse. É por aí. Okay. Você está cumprindo o seu mandato, 2h06, está perfeito. Está vendo? Mudou de lugar, mas ela está firme. Professor, a quarta linha da parafatologia, eu não sei se o senhor já falou e explicou assim, os extracons e os paracons. Eu já andei tocando o assunto por cima. O caso todo é o seguinte, os extracons são os cons da extrafisicalidade, que diz respeito ao processo, que você aprendeu lá, mas que às vezes já esqueceu, ou pelo menos não conseguiu trazer aqui ainda. Você não recuperou esses cons. E os paracons, é justamente esses, do processo extrafísico, grandões, ou da próprio curso intervensivo seu. Entende? Uma porção de coisas, de conceitos que você tem e tal. Alguns, por exemplo, às vezes eu falo aqui, a pessoa, não, eu até que aceito essa ideia. Essa ideia, se a pessoa está aceitando agora, é porque ela estudou às vezes no curso intervensivo. Mas tem muitas que às vezes transcendem. Aquele negócio da identidade extra, teve gente que boiou, teve dificuldade com o negócio, criou problema. Entende? Agora, isso com o tempo, os cursos intervensivos próximos vão esclarecer mais ainda tudo isso que a gente está falando aqui. O que é difícil aqui para nós é o seguinte, há uma diferença entre aquilo que nós falamos e aquilo que a média entende. Alguns dos assuntos que nós tocamos aqui são do curso elementar intermissivo. Outros, às vezes, já têm lampejos ou extrapolação de um curso um pouquinho superior. Então, a pessoa que só fez o curso primário, básico, elementar, ela vai ter dificuldade de entender aquele conceito do segundo. Eu, do meu lado, não posso sonegar a informação. Eu falo aquilo que eu vejo que a média precisa. De modo que esse bolo sempre vai ter. Vocês estão entendendo? A dificuldade de assimilação do que nós falamos. Nesse caso, a pessoa ela não teve esses paracons. Não. Porque ela não fez essas aulas. Às vezes não, ela não teve. Então isso aí ainda precisa chegar. Agora, os extracons, de modo geral, que eu falo, são todos aqueles que diz respeito, principalmente, à fase pré-ressomática da pessoa. São os extrafísicos.
da extrafisicalidade. Agora, o PARACOM que eu quero chamar aí é principalmente isso. São os do curso propriamente dito, os técnicos. Eles são mais avançados, mais técnicos, mais esclarecedores, ajudam. Outra coisa, na parafatologia também, na primeira linha, as autoparapercepções homeostáticas. Sim. Pra Porque uma boa parte das pessoas, ela tem a parapercepção, mas ela tem assédio, ela tem semi-possessão. Você está entendendo? Ela está sob a influência de uma consciência, uma consciência energívora. Então, isso não é uma coisa equilibrada, é doente. Mas são as primeiras De modo geral, a parapercepciologia não tem nada que ver com psicopatologia. Mas as pessoas têm. Então fica parecendo que tudo é psicopatológico. Entendi. Você está entendendo? Entendi. Mas nós não temos nada a ver com isso. São as pessoas que são desequilibradas. Não é o conceito ou corpus da parapercepciologia que está errado. Entendeu? Por isso que as parapercepções iniciais, elas ainda não são homeostáticas. Não. Está percebendo todo o nível Elas de estão desenvolvimento. caminhando para isso, para melhorar, mas ainda não chegaram lá. E como é que poderia ser um patamar assim, para fazer a autoavaliação, que a pessoa está no 51% do autodesassédio? É a hora que as coisas dela, todos os campos se abrem e ela se sente melhor. O desassédio coloca a pessoa com equilíbrio. O equilíbrio é a verdadeira felicidade. Isso que o povo procura é o equilíbrio íntimo. Se ela consegue alcançar esse equilíbrio, é até a verdadeira felicidade. Isso é autodesassedialidade. Agora, escuta. Autodesassédio quer dizer desperticidade. Qual que é o primeiro item que a pessoa tem que conquistar? Autodesassédio. Auto. Não é o heterodesassédio. Sim. Você está entendendo? Primeiro é ela. Depois é que ela vai combater os outros. Então, a dificuldade maior é isso. A maioria só quer condenar os assediadores, sendo que o assediador maior que tem é ele mesmo. Então, para chegar na desfelicidade, primeiro veja onde é que você está sendo corrupta. Onde é que você tem autoassédio, se é que tem. Tem. É esse. Então, a hora que a gente pega esse primeiro tempo, o segundo já fica muito mais fácil. Agora, a maioria erra, que acha que está sempre certo, que é o dono do cosmos, é o príncipe do cosmos, você está entendendo? O rei do cosmos, e não admite o processo que está havendo assédio. Sigo. Tem gente que não admite nem certas doenças que ele tem, doenças orgânicas, físicas. Pensa bem a doença extrafísica, como é que é muito mais difícil. Lembra daquele caso que eu falei, uma senhora, que eu olhei para ela, examinei, por toda a minha experiência, eu falei assim, ó, você está com processo de tireoide, você tem que combater isso. Agora, a dona e o marido eram técnicos dentro do processo da área da saúde. Não tem nada de tireoide, eu falei assim, vocês vão fazer. Agora, fizeram um negócio assim, não deu nada. 6 meses depois, a pessoa teve um negócio grave lá por causa da tireoide. Eu tinha avisado tudo. Então, se uma pessoa dessa não admite nem a doença que ela tem, que está perturbando a vida dela, pensa bem, orgânica, uma doença orgânica. Pensa bem uma doença extrafísica. Ela não vai admitir que ela é assediada, que tem alguém que está influindo a ela. Você entendeu como é que é a natureza humana? Não é fácil. Paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Obrigada. Voltando ao que você falou para a Luimara, é possível alguém que fez um curso temissível básico conseguir entender as ideias mais avançadas que você traz nessa vida hoje, a gente já só por causa do aparelho? Está começando a fazer o rehearsal. Está começando a fazer o ensaio do curso secundário que ela vai ter. Que ela vai ter. Ela teve o primário, já começou a ter uns lampejos do secundário com a gente. Agora, o superior é preciso ainda trabalhar mais.
Por causa do aparelho... Isso é por causa do aparelho mental somático? Eu aqui ponho a maioria das inspirações que eu tenho de todos os tipos de curso intermissivo, inclusive uns avançados. Alguns daqueles conceitos que eu falei recentemente são todos avançados. Mas então ela consegue entender por causa da estrutura mental somática que ela consegue já tem. entender porque ela já chegou até ali. Básico. Ela já sabe, falando aí na linguagem dela, então, ela já sabe a tabuada. Então ela já sabe contar os números, já sabe a coisa, sabe multiplicar, dividir, sabe toda a tabuada. É o terceiro tempo, já vem para isso. Escutando, eu achava isso. Aí ela fala, não é possível por causa do cérebro. Mas é, né? É. O cérebro é possível. Mas é uma estrutura mental somática que ela tem. Não é só isso. É a predisposição da vontade e da intenção da pessoa. O que ela decidiu? O que ela determinou? Pensa nisso. Agora, veja, a coerência dela, se for maior, ela vai assimilar essas coisas muito rapidamente. Por quê? É algo mais, é algo que vai ser acrescentado naquela corrente de pensamento que ela já tem. Corrente de pensamento. Pensa por aí. Tá certo? Então... Valdo, minha pergunta é sobre o Cristo espera por ti. A Charlotte, até certo ponto, ela recebeu uma imposição de vir para uma vida num corpo do sexo oposto ao que ela tinha nas vidas anteriores. Pelo processo dela, do passado. Não é bem imposição. Ela foi assistida demais, porque falaram isso para ela antes. Que a maioria vem e vira isso. Ninguém fala. Vamos devagar com isso que você está falando aí. Agora, para ela, foi uma imposição. Para ela, devido ao orgulho da maternagem, da mulher feminina, das curvas da feminilidade dela. Pois é. E minha pergunta é o seguinte: no caso da pessoa não passar por aquelas experiências que ela passou, que foram traumáticas e tal, que ela chegou naquela circunstância que chegou, e aí chega no curso intermissivo e a pessoa tem a opção de mudar de gênero. Quais são os elementos que fazem a pessoa mudar de gênero de uma vida para outra sem essa imposição, ou imposição não, mas essa situação traumática? O trabalho da atividade. Ela vê que é melhor daquele jeito, ela aceita na hora. Ela mesma às vezes quer. Ela mesma que pode optar. Ela muda o gênero, que é importante. É o trabalho da atividade. É ver o resultado mais prolífico, mais construtivo, o saldo melhor. E você poderia falar um pouco da sua experiência em relação às vidas anteriores que você, por opção, mudou? Como que foi? Qual foi o motivo? Alguma coisa eles sugeriam e eu topava. Quando a sugestão não é de assediador, a gente tem que ponderar. Entendi. Esse é o caminho. Outra pergunta aqui. Estive pensando sobre as possibilidades de expansão do cosmograma em relação a retrocognições grupais. Por favor, me dê sua opinião sobre a ideia. A aquisição física dos jornais de todos os países do mundo, através do envio de suas publicações diárias em arquivo via internet para serem impressas nas redações de jornais locais. O senhor não acha que isso motivaria a CCCI na formação de grupos específicos para a tradução, análise e fichamento dos jornais mundiais? Uma verdadeira paraculturação desse planeta? Sim. Agora, arranja gente para fazer isso. Você está querendo... Olha, eu acho que você é um Atlas. Eu te dou uma alavanca, que é o conscienciograma. Te vira. O que eu puder fazer, a gente ajuda. O Atlas já tem uma alavanca, é o conscienciograma. No caso, pode ser também o cosmograma, que é o que ele está querendo. Agora, o conscienciograma é bom para examinar, para ver se a ideia é factível, se ela funciona, se já tem os elementos estruturais para disponibilizar e desenvolver o trabalho. Mas que é bom, é bom. E outra coisa, a primeira coisa é ver. É viável? Isso tudo tem que ser estudado, né? Olha quantas pessoas precisam, como é que é. Eu quero lembrar para esse nosso amigo o seguinte: na holoteca nós temos uma seção chamada PMI, que é uma coleção dos periódicos do mundo inteiro. PMI. Atualmente eu não sei, mas são centenas. Sempre tem pelo menos um exemplar escolhido daquela mídia impressa, revista ou jornal. Agora, são centenas que nós já temos. Eu não sei atualmente quantos são. Preciso examinar.
Isso, às vezes, já dá uma ideia para a pessoa. Chega aqui, vamos examinar a coisa a partir da holoteca, que aí vai dar uma visão de conjunto mais séria para a pessoa, né? Vai ser bom. Mas, gente, hoje nós temos 12 verbetes para serem selecionados aqui. Ó. Pessoal, então antes, vamos às pontuações da tertúlia. Foram 16 votos online, 9 perguntas respondidas online, e assinaturas no livro de presença foram 73. Nós vamos ter, após a leitura dos verbetes para a eleição, 4 recados. A Fátima, OIC, a Mi, sobre terceira idade, Ana, da Reaprendência, e Ieda, sobre o curso TENEPS, professor Valdo. Vamos aos verbetes, então. Inconcretude, linguagem erudita, megapeso, melex, agenda vazia, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, evitação da evitação e hibernante. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Nós da OIC queremos fazer um convite para participação no dia 5, 6 e 7 do curso Imersão Progestioterápica. Qualquer informação, estamos à disposição. Obrigada. Boa tarde a todos. Era para lembrar para todos os interessados que amanhã, às 8h30 da manhã, no auditório da Holoteca, o professor Valdo estará à disposição para conversar com a gente, os interessados, sobre o projeto da maioridade, a construção de um condomínio para o pessoal dessa faixa etária. Se estiverem interessados, estaremos lá. Obrigada. Nós gostaríamos de convidar todos os professores e candidatos à docência das ICs, das instituições conscienciocêntricas e, eventualmente, dos colégios invisíveis, a participarem da 7ª qualificação docente. Ela vai acontecer na Reaprendência. São 2 turmas em janeiro, do dia 9 até o dia 11, e do dia 16 ao dia 18 de janeiro. E depois, em fevereiro, após o balanço existencial, no dia 27, 28 e 1º de março. Existe uma promoção até o próximo dia 30 de novembro. O valor é R$ 320 ou em até 4 vezes sem juros. Quem quiser buscar mais informações pode ser presencialmente aqui em Foz do Iguaçu, na Reaprendência, ou pelo e-mail contato@reaprendência.org. Reaprendência com TIA no final. Obrigada. O meu convite é para vocês fazerem o curso da TENEPS do professor Valdo Vieira no dia 26, no dia 27 e 28 de dezembro. Já temos 258 inscritos, sendo que restam ainda 142 vagas e 40 vagas dessas 142 ainda não estão certas que vão sair. Tem que primeiro vender as 102 antes. E o valor do curso é R$ 350 à vista, ou 3 vezes de R$ 123. Também vocês podem pegar e comprar o curso Fórum da TENEPS junto com o curso do professor Valdo, que é R$ 450 à vista, ou 3 vezes de 158. Obrigada. Ganhou evitação da evitação com 9 votos. Até amanhã.